O E-Paraná conversou com profissionais da área da educação, estudantes e pais de alunos para saber como os jovens devem utilizar a internet. E o resultado foi positivo. Os entrevistados mostram que sabem usar corretamente todos os benefícios trazidos pela rede virtual e que também estão atentos aos riscos presentes na rede. Na sala de aula, um jeito diferente de aprender. Em cada mesa, um computador. Assim, os alunos podem acompanhar virtualmente as explicações sobre literatura. Aqui, a internet virou uma ferramenta de ensino. Mas será que eles conseguem ter concentração? Os alunos garantem que sim e dizem que as aulas ficam mais dinâmicas. Os professores aqui, eles indicam sites, atividades que a gente possa fazer que sempre melhora. Deixa a aula mais dinâmica, possibilita mais recursos para a gente poder usar, por exemplo, ver um vídeo no meio da aula assim, para explicar o assunto. Você precisa fazer um trabalho assim, para mostrar para o professor, algum PowerPoint, qualquer coisa, é bem útil. Mas e na hora da pesquisa, de fazer o trabalho em casa? A internet é uma aliada ou o resultado acaba sendo um Ctrl+C, Ctrl+V cheio de internetês? Para esta nova geração, mais do que acostumada com a tecnologia, é fácil separar as coisas. A professora de português concorda com eles. Sandra afirma que não vê prejuízos e diferenças no texto. Para ela, o importante é o bom senso. O texto deles na internet é mais enxuto. Dentro de sala de aula, eu acho que eles conseguem diferenciar bastante. Eles conseguem ver esse aqui é o ambiente escolar e essa aqui é a parte da internet. Tanto que nós não percebemos em provas, em redações, a linguagem da internet. E fica bem diferente, é separado realmente. Como mãe, ela impõe limites e incentiva o filho a ter outras atividades, como aulas de inglês, a prática de handebol e a guitarra. Ela conta que proibir não adianta, mas na casa de Sandra, o computador tem tempo determinado. Proibir não adianta, a gente não pode mais fugir do que está aí. A era digital, ela está aí, a gente não pode fugir. Agora, o que os pais podem fazer é mostrar, o papel de mãe e de pai é o quê? É direcionar as coisas, fazer com que o filho tenha um tempo para pesquisar, um tempo para as redes sociais, porque eles precisam disso também. Marina tem acesso à grande rede também no celular. Ela diz que acessa no aparelho apenas as redes sociais e não consegue imaginar a vida sem internet. A gente depende muito da internet para fazer pesquisa, para conseguir as informações e muitas das relações que a gente tem são baseadas na internet. Às vezes amigos que a gente não vê, até muitas pessoas têm relações de trabalho. Eu tenho muitas pessoas que moram longe, só tenho acesso pela internet, então eu acho que dificulta bastante. Laura utiliza o computador para pesquisas, estudo e diversão. Ele confessa que já usou apenas o conteúdo de um site para trabalhos, mas hoje busca mais de uma fonte. O garoto afirma que é preciso ser responsável e utilizar a tecnologia com consciência. Você pode usar a internet, tudo, mas com uma linguagem correta, não ficar usando sem acento, tentar abreviar as palavras. Mas eu acho que ajuda sim a internet, tudo para fazer pesquisas, tudo isso. Tem que dividir as duas coisas, não pode ser nem exagerado, nem ficar muito no computador. E essa lição foi repassada pela família. O pai de Lauro conta que o diálogo é uma prerrogativa em casa e que sempre impõe limites ao uso do computador. Nós temos duas vertentes. A primeira é que é a conversa. Explicar o que é a internet, qual é a finalidade da internet, demonstrando o lado bom e o lado ruim. Nós temos que estar conectados, porque ela nos presta informação, nos faz interagir, né? E é um elemento indispensável de pesquisa, de cultura. Só que tem que demonstrar também que, como é um avanço tecnológico, tem as vantagens e tem as desvantagens. Que por trás disso há seres humanos, às vezes, que deturpam a concepção original da internet. Então, utilizam a internet com outras finalidades. E isso é conversado, demonstrado bem claramente. Como se isso não bastasse ainda, há uma vigilância meio que discreta para que ele não entre nos sites assim e que não passe a ter atração pela utilização da internet para o lado nocivo.
O estudo feito por uma universidade da Inglaterra aponta que os estudantes de hoje têm dificuldades de concentração e de produzir textos longos. Isso é provocado justamente pelo uso excessivo da internet. O resultado é sentido principalmente na universidade. É na faculdade que os estudantes precisam desenvolver pesquisas científicas e teses. E aí, o trabalho fica mais difícil. O professor Celso afirma que o texto conciso é uma tendência da evolução da sociedade e acha que a internet traz mais benefícios. Ele, por exemplo, conseguiu acessar obras raras para concluir um trabalho de mestrado. Hoje eu tenho acesso a publicações que quando eu estudava, eu não tinha acesso lá na educação básica. Por exemplo, posso pegar um livro numa biblioteca nos Estados Unidos ou em Londres lá e ter acesso pela internet. Então, ela deixou a informação mais à mão. Eu tenho mais facilidade de encontrá-la. E isso, no meu ponto de vista, é uma coisa boa. O professor tem que saber como utilizar isso. Tem que mostrar a importância de ler. Não importa a mídia. Não importa se é papel ou se é uma tela de computador ou um tablet. Mas é importante a criança ser estimulada à leitura. Bom, ouvimos aí a opinião de alguns especialistas, de pais, de alunos também, que estão envolvidos com essa questão da educação e também da internet. Mas será que os professores estão preparados para repassar esse conhecimento ou, de certa forma, adequados a ensinar os alunos com essas novas tecnologias? Aqui no estúdio eu vou conversar agora com a especialista em educação, especialista em tecnologia, em novas tecnologias na educação, Luciane Lu. Tudo bem, Luciane? Boa noite. Tudo bem, boa noite. A gente ouviu aí várias opiniões, né? Mas um fato que chama atenção é essa pesquisa que a repórter acabou citando na Inglaterra, que os estudantes hoje em dia têm dificuldades maiores de concentração. De certa forma, é muita informação para uma cabeça só? Então, atualmente a gente tem uma grande proliferação dessas tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente tem variadas vertentes de acesso a variados tipos de informação. Isso acabou criando nessa nova geração uma multitarefa, uma faceta multitarefa. Ele faz qualquer coisa ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo. O que faz com que isso aconteça? Que exista menos concentração em cada uma das tarefas, mas a grande possibilidade de gerenciar diversas tarefas ao mesmo tempo. Então, essa pesquisa que demonstra que os alunos não estão conseguindo se concentrar, escrever textos mais longos, ela tem a característica própria da nossa confluência, nossa sociedade atual, que é justamente da objetividade e da pluralidade. Agora, os alunos nasceram já nessa era digital praticamente, né? Que não é tão longa assim, é de um pouco mais de 10 anos. Que virou esse boom da internet. Agora, os professores não tiveram isso, inclusive, no seu aprendizado, no seu desenvolvimento. Reside aí o problema, muitas vezes, desse conflito entre o que o professor acha, o que ele concebe ser o ideal para o aluno e o aluno que já está envolvido nessa rede virtual? Então, as nossas pesquisas, elas estão sempre indo para esse lado, que o nosso aluno atual, ele é o que a gente chama de nascido digital. Então, ele é uma geração que já nasceu, conviveu e atualmente vive com a internet de uma maneira muito natural. E os professores que estão em atuação, não. São os que a gente chama de imigrantes digitais. Então, eles aprendem a trabalhar com essa tecnologia de uma maneira não natural, de uma maneira, às vezes, até forçada. E a dificuldade está justamente nisso, que se tenta aproximar a linguagem do aluno, mas não se sabe exatamente como. Então, o professor está acostumado a ir à biblioteca, está acostumado a ler livros, está acostumado a construir o conhecimento de uma maneira diferente que esses jovens constroem. Então, qual que é a solução? É muitas vezes ingressar na maneira com que o aluno pensa, deixar ele até propor as formas de construção de conhecimento, tirando o professor daquela posição do único detentor da metodologia e da forma de passar o conhecimento. Agora, o que muitos professores, educadores e até os pais temem é o tal do Ctrl-C, Ctrl-V, como a gente também viu na reportagem. Ou seja, o aluno entra lá, pesquisar um texto e ele apenas copia, cola e entrega em sala de aula. Uma atitude mais radical funciona? Há escolas que, inclusive, exigem o trabalho escrito à mão. Você acha que isso funciona ou não? Eu acho que não. Eu acho que na concepção de metodologia prática do professor, o que ele tem que fazer é estimular o aluno a uma análise crítica. Então, não buscar pesquisas que sejam pesquisas que, como a gente faria indo numa biblioteca, e copiando do livro da mesma maneira.
Então, é buscar sempre reflexões críticas em cima do que o aluno está lendo ou copiando, não importa, né? O que importa é que ele imita a sua opinião ou então faça cruzamento de informações acerca daquilo que ele conseguiu captar dentro da internet ou de qualquer outro meio que exista. Mas ainda assim, quando a pessoa copia, de certa forma, ela está copiando, ela está lembrando um pouco mais, ou não? Alguma maneira. Existem algumas pesquisas que dizem que a gente armazena um tanto do que lê, outro tanto do que ouve e outro tanto do que fala, né? Então, se a gente conseguir congruir tudo isso, a gente consegue ter um aprendizado muito maior. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que colocar todas as coisas juntas. Agora, qual que é a saída para os pais, de certa forma? Ter uma atitude radical ou de ficar realmente vistoriando o aluno, o filho, enquanto ele estiver em casa? Ou ele, de certa forma, tentar entender isso, inclusive junto com a escola? Eu acho que tentar entender. Né? Tentar entender essa nova forma de viver, essa nova forma de usar a tecnologia e estimular. Existem diversas formas que o pai pode até embutir dentro do dia a dia, dentro de sua casa, que estimula o aprendizado. Orientando também, porque tem muita coisa na internet que não tem verdade. Então, orientando pela veracidade das coisas, estimulando para o crescimento. Mas não proibir. Eu acho que proibir é como tirar a bola de um jogador de futebol. Ele vai querer sempre jogar futebol. É a mesma coisa, faz parte do dia a dia desses jovens trabalhar com a internet. Então, tem que deixar, só que ensinando, como aquele pai falou, tem que ensinar. Tá certo. Luciane, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Uma boa noite. Boa noite. E você vai ver no próximo bloco a internet entre os mais velhos, como a terceira idade está entrando no mundo das redes sociais e as novas regras para o funcionamento das academias de ginástica. Não saia daí, a gente volta em instantes.